ciao, lo dite anche in Brasile. È una Non parola. mi dica che è nato in Veneto. A Venezia. Ieri, oggi e domani, no? No, domani non si sa. Chi vuole essere lieto sia, del domani non vê certeza. Pessoal, olha que visual que eu escolhi aqui para brindar com vocês, bem na frente dessa ponte maravilhosa, desenhada por Andrea Palladio. Então, um brinde ao Andrea Palladio, que fez essa ponte incrível, e a vocês, os nossos seguidores e membros do canal. Vamos lá! Mamma mia, que maravilha! Pessoal, hoje nós abusamos da beleza. Tirando a minha parte, o que vocês estão vendo aqui é um cenário incrível, sempre na região do Vêneto. É isso, pessoal, hoje estamos aqui em Bassano del Grappa, no Alto Vêneto, uma parte pré-alpina. É um cenário impressionante dessa cidade, que é muito conhecida pela grappa, nós vamos falar para vocês, e também conhecida pela sua beleza. A cidade tem uma ligação importante, seja com o próprio Vêneto, como também com o Trentino. É possível chegar de transporte público, como nós sempre fazemos, e vir aqui de trem. Então ela tem ligações importantes, uma delas com Venezia, que é o capoluogo aqui dessa região. Então a 1h10 de Venezia, você já consegue chegar aqui nessa cidade incrível que foi dominada pela Sereníssima durante a sua época áurea. Assim que a gente chega na cidade, bem aqui no centro histórico, a partir da estação de trens, a gente já se depara com essa grande praça, Piazza Garibaldi, que é realmente muito elegante. E aqui já se desponta uma torre importante para a história da cidade, que foi edificada lá pelos anos 1300 e fazia parte do sistema defensivo até então. Essa praça é um local agradabilíssimo para tomar um café, apreciar o vai e vem dos passantes. Por aqui também acontece a feira que ocorre toda quinta e todo sábado aqui na cidade, então fica movimentado. E além disso, tem também uma fonte belíssima bem aqui no centro da praça. Essa fonte que data lá dos anos 1800 e que foi muito importante, já que foi a partir daqui que eles conseguiram trazer água potável para o centro da cidade, ou seja, para o núcleo onde as pessoas residiam. Foi muito importante para o abastecimento de todos aqui. Além disso, atrás de mim, a gente tem aqui uma estrutura interessante, que é uma estrutura de um ex-convento franciscano e que hoje cede o espaço para o Museu Tívico da cidade, um local bem interessante que é recomendado a visita. Um museu tívico muito importante, com obras de artistas locais aqui, como Jacopo da Ponte e outros artistas famosíssimos aqui no Vêneto, como o Antônio Canova. Ali ao lado tem o Centro de Informações Turísticas, onde você pode conseguir vários materiais importantíssimos e muito bem feitos. Vejam só, a região Vêneto sempre trabalha muito bem o turismo e vejam esse material, que legal. Está em inglês e italiano com várias informações importantíssimas para a sua visita. Então ali você encontra materiais diversos, toda a programação cultural da cidade também. Você tem um atendimento bem especializado, não só referente aqui à cidade de Bassano del Grappa, mas também de outras cidades próximas, o que é muito legal. Vocês sabem, nós já dissemos inúmeras vezes aqui no canal que nós damos sempre tempo para o acaso. Nós temos os nossos roteiros, mas são bem flexíveis durante as nossas viagens. E no caso de Bassano del Grappa, tivemos um acaso que foi muito especial, e foi o incontro com o Sr. Pier Antonio. Noi bassanesi per fare le mura o per fare le case usavano i sassi del Brenta. E ora quelli grossi facevano le mura e le case intercalati sui mattoni e invece quelli piccoli facevano il selciato, sicché avevamo sempre il materiale gratuito a disposizione. Quando finivano il materiale, cosa facevano? Aspettavano una piena del Brenta e portavano giù il materiale. Ragazzi. Um personagem aqui da cidade que resolveu nos abraçar e nos contar muitos detalhes curiosos, detalhes da história e também detalhes da sua própria vida.
andamos pela cidade, por alguns bairros, por alguns pontos que ele tem muito afeto. Então foi uma experiência incrível que nós guardamos com muito carinho e também compartilhamos alguns trechos desses momentos com vocês. Nós o encontramos ali na entrada do castelo, já que estávamos passeando por ali, e ele falou: olha, se vocês quiserem fazer aqui um percurso, entrem, fiquem à vontade. E nós perguntamos: o senhor é guia aqui? E lei é guida locale? No, io sono un appassionato di storia di Bassano. Che bellezza! E com'è vivere qua? Benissimo, si sta bene sia qui e sia a Marostica. Bellissima Marostica. Lo so, perché io dico sempre, se Bassano è una torta di panna, Marostica è un bonbon. Fantastico! Sì, perché se non fossi di Bassanese mi piacerebbe essere di Marostica, perché lì proprio è più conservata come mura, come eccetera. E aí a conversa foi fluindo e ele é um pleno conhecedor de tantos detalhes históricos aqui e conta tudo isso com muita paixão. Ele realmente foi uma figura essencial para o nosso entendimento e para a gente ver como os vênetos são gentis, são abertos, são prontos para acolher o viajante. Foi realmente excepcional esse incontro. Perché lì si sono sposati i miei genitori e io sono stato battezzato, ho fatto la cresima e anche la comunione. Wow. Spero che non fare anche il funerale, insomma. Anche la ponte è opera di Palladio? Sì, il progetto di Palladio è costruito da il Ferracina, Bartolomeo Ferracina. Dicevano che questo Ferracina era un grande Archimede, un grande costruttore, un grande ingegnere che ha costruito il ponte sul progetto del Palladio. Però era un po' birichino con le donne e siccome che davanti al suo monumento c'era una signora che faceva la pasta fatta a mano con le braccia così, allora ha detto: è meglio che tagliamo le braccia del Ferracina in modo che non vada a rompere le scatole alla signora che sta facendo la pasta. Bassanesi le trovano tutte, ecco. Incredibile, vero? Esse mesmo arquiteto, Palladio, fez várias e várias vilas aqui ao longo do Rio Brenta. Esse era um dos principais arquitetos, ou o principal arquiteto em sua época, da dominação da Serenissima República de Venezia. Então ele fez várias obras, mostramos algumas já para vocês lá em Venezia. Então ele era o cara ali da arquitetura dessa República Marinara. Ele que nasceu em Padova, fez em Vicenza a sua obra master. Então são vários edifícios, o Teatro Olímpico, ali se encontra tudo sobre o Palladio. Eu digo Vicenza porque aqui faz parte da província de Vicenza, apesar de eles estarem quase já nos limites da província de Treviso. O rio Brenta marca aqui a cidade, se não fosse ele não existiria essa cidade nem tantas outras aqui nessa área geográfica. Ele nasce em Levico Terme, do Trentino, vem descendo até Venezia. Era assim
ele descia ali justamente no Canal Grande de Venezia. Imaginem só, com o tempo a sua foz foi desviada e hoje ela se encontra ali em Chioggia, sempre na região do Vêneto. Mas o rio sempre trouxe muita fertilidade aqui para esse local, como também foi um importante meio de defesa natural. Então eles sempre ficaram bastante protegidos aqui, bastante isolados. O rio também trouxe alguns problemas, como inúmeras cheias que abateram aqui várias vezes a ponte que passava sobre o Brenta. Então sempre foi um problema para eles. Até que o Palladio, ele apresentou um típico projeto que evocava ali o classicismo romano. Mas o pessoal aqui não gostou muito não. Se é para construir uma ponte de pedra, a gente mesmo faz aqui. Ele teve que fazer um outro projeto para se adequar também às características locais. Estamos falando dos anos 1500 e já se tinha essa ideia de preservação cultural. Então ele idealizou uma ponte em madeira com várias técnicas modernas à época para fazer algo muito seguro que resistisse aqui à força do rio Brenta. Então ele estudou e viu que ele poderia fazer algo que os romanos faziam na sua fundação. Então isso é muito interessante para quem quiser saber mais. O vídeo ficaria muito técnico e eu também não tenho essa competência para explicar um lado aqui da engenharia de construção dessa ponte, mas é muito legal vocês verem que o que foi feito aqui foi algo que os romanos desenvolveram lá atrás. E aí essa ponte resistiu há mais de 200 anos, até que um dia ela também teve um problema, o rio foi devastando tudo. Mas imaginem só, 200 anos de uma ponte de madeira. Então sempre que se seguiu qualquer tipo de problema aqui com a ponte, eles foram reconstruindo, mas com o mesmo projeto do Palladio, mas eles adequavam ali características da época na construção. Então hoje ela é uma ponte híbrida com vários recursos que dão a ela essa cara antiga, mas ela é bastante moderna. A última destruição dela foi na Segunda Guerra Mundial, quando os aliados pediram para os partigiani para destruírem a ponte. Para evitar um bombardeio na cidade, que ia causar um estrago ainda maior, eles decidiram destruir a ponte. Por quê? Porque era um acesso importante dos nazifascistas que então dominavam a cidade. Isso foi fundamental aqui para que os nazifascistas ficassem acuados e o exército aliado chegasse com mais calma aqui na cidade. Imagine que tempo difícil, que decisão, onde os próprios cidadãos tiveram que destruir a sua ponte. É algo também que ficou muito marcado porque 3 anos depois do encerramento da Segunda Guerra Mundial, a ponte já foi reconstruída da mesma maneira. E essa foi a última reconstrução. O que foi feito ali depois foram algumas manutenções. A ponte resistiu também à cheia dos anos 1960, mais especificamente em 1966, quando também uma grande enchente atingiu a cidade de Firenze, lá no centro da Itália. Foi um período muito difícil e ela está aí até os dias de hoje, pessoal, isso que é importante. Ela tem também uma pecha de ser a Ponte dos Alpinos, porque existem algumas fotos da reconstrução da ponte, onde os alpinos, com os seus chapéus característicos, estão ali construindo, ajudando a reconstruir a ponte. O fato é que eram alpinos, mas era uma empresa ali de construção civil e eles foram contratados como outros funcionários. Mas isso ficou muito marcado, que deu a impressão que os alpinos a reconstruíram. O que importa é que a ponte tem vários nomes, uma delas é exatamente a Ponte dos Alpinos. Hoje esse local é o saloto da cidade, mais do que uma ponte. É o principal ponto de encontro. É difícil a gente até dizer que tem uma praça mais importante do que essa ponte no sentido de agregação social. Em todas as horas do dia podemos encontrar as pessoas curtindo o espaço, conversando, bebericando, lógico, a grappa, vendo toda essa paisagem, sentindo aqui uma corrente de ar magnífica alpina que vem ali do norte aqui da Itália, quase confim com a Áustria. Então aquele ar puro, maravilhoso e com toda essa paisagem. Então sempre foi ali o ponto de encontro de todos os cidadãos aqui de Bassano e também dos turistas. São tantos os pontos aqui da cidade onde vários ângulos apresentam essa ponte de uma maneira diferente. Daqui eu gostei bastante, a gente está bem próximo da água.
A época das maiores cheias, para vocês terem uma ideia, o rio subiu ali até a altura mesmo da passagem. Imaginem só o que foi isso. A cidade é pequena, mas tem muita história. Aqui foi um local dominado por famílias. Isso como tantas outras cidades aqui na Itália. E no Vêneto são muitas assim com uma história parecida. Então tinha uma família que dominava aqui, depois chegou uma família de Pádua que foi dominando. Não existia, lógico, Itália, Estado italiano, nem sequer era um ducado aqui. Até que chegou a Sereníssima República de Venezia, como ela foi avançando nessa área geográfica que hoje é a região do Vêneto e foi dominando aqui e acolá. Com o domínio da Sereníssima, ela acabou melhorando ainda mais o aspecto da cidade e a sua fortificação. Então aqui era uma cidade murada. Para avançar aqui era difícil. A Sereníssima foi muito importante, colocou o seu leão ali como prova que fazia parte dessa república marinara e foi dominando vários e vários locais. C'è la spada, vedi il muso del leone che è incazzato. E vedi un'altra cosa importante, la coda alzata, perché i leoni quando assaltano alzano la coda per essere più imponenti, capisci? Ecco. Più robusto. Più robusto. E c'è anche un proverbio che dice, veneziano, che dice: quando il leone di San Marco alza la coda, tutti gli altri abbassano la sua. Ótimo. Cioè quando si arrabbia tutti gli altri stanno buoni perché è incazzato. Perché se osservi vedi che c'è l'acqua qui e le zampe nell'acqua, nel mare. Era padrone dei mari insomma praticamente. La zampa è il libro chiuso, l'altra zampa la spada, il muso incazzato e la coda alta. Questo qui è su un paese qui vicino a Bassano che si chiama Valstagna. C'è questo leone. Questo leone è uno dei pochi dorati. Aqui sempre foi uma estrada praticamente obrigatória para todos que vinham ali do que hoje é a Alemanha, a Áustria, do norte da Europa. Então eles passavam aqui para chegarem até Venezia ou mesmo Roma. Então eles fizeram aqui uma fortificação militar e também ganhavam muito dinheiro com os impostos. Isso foi um fervor cultural e social para a cidade porque eles sempre tiveram contato com pessoas diferentes, com culturas diversas. Então isso acabou agregando também para a cidade, na sua parte cultural, artística. Muitos desses viajantes acabavam ficando por aqui mesmo. Eles se relacionavam com esse pessoal da Sereníssima, com o pessoal de Bassano. Então a cidade sempre foi um fervor cultural e social, onde várias diferenças foram agregadas para o seu próprio crescimento. Isso era muito típico também na Sereníssima. E a cidade respira isso até os dias de hoje. É uma cidade de dimensões pequenas, não chega nem a 50 mil habitantes, mas eles encontram aqui tudo o que eles precisam. Além disso, se nós contarmos as outras cidadezinhas aqui, inclusive mostramos para vocês Marostica no último vídeo, vocês viram lá também uma cidade muito pequena, mas é muito próxima daqui, então elas são muito unidas. E essas cidades aqui do Vale do Rio Brenta também tem essa ligação com Bassano, quase que como se fosse uma província. Ela tem estruturas básicas, estação de trem, o transporte, a autoestrada também não passa muito longe daqui, então eles estão bem assim. A cidade ela tem que girar mais ou menos em torno desse tamanho, não dá para crescer muito, também não dá para diminuir, senão ficaria ruim. É aqui, é isso, e ela está bem assim. Ela recebe uma grande quantidade de turistas, principalmente aos finais de semana, isso sem contar as festas sazonais que ocorrem aqui. Nesse edifício aqui podemos ver diversas marcas de bala. Isso foi na Segunda Guerra Mundial? Não. Isso foi durante a invasão napoleônica. Então os franceses chegaram atirando ali do outro lado do rio para invadir aqui a cidade. Depois, posteriormente, eles conseguiriam.
dite anche in Brasile. È una Non parola. mi dica che è nato in Veneto. A Venezia si salutavano in una maniera molto insomma regale, allora quando si trovavano si dicevano schiavo di vostra signoria, capito? Proprio li vedete anche nei film, insomma, schiavo vostro, eccetera eccetera. La parola schiavo in veneziano è sciao, sciao. Allora hanno tolto di vostra signoria o schiavo vostro, dicevano sciao, e la parola sciao, che vuol dire schiavo, cioè sono al vostro servizio, capisci? Quella cosa lì a Piedemonte. Vedi? Essa aqui era a praça, continua sendo a mais antiga da cidade. É uma das menores, mas a partir desse espaço a cidade também foi crescendo. Então aqui sempre foi um local de muita movimentação, de muito comércio, como vocês estão vendo, até os dias de hoje. Havia aqui também uma comunidade judaica, um gueto hebraico, che nasceu justamente in Venezia, esse termo, inclusive. Cosa facevano in queste fonderie? Come dicevano, fondevano i cannoni, eccetera, eccetera, però per fonderli, dovevano fare gli stampi. Facevano gli stampi in terracotta e poi svuotavano l'anima dentro, che era fatta di cera d'api, e poi buttavano dentro il metallo fuso, lo gettavano dentro lo stampo, il getto, il ghetto. È vero. È così. E lì c'è l'entrata del ghetto ebraico. Adesso andiamo a vederlo. Erano delle case, ma avevano l'orto, avevano il campo, perché arrivava fino in fondo lì, vedi? Poi andava su, faceva un quadrato. Gli era vietato lo spostamento? No, si sentivano sicuri perché erano uno vicino all'altro. Solo per sicurezza? È sicurezza. Un simbolo ebraico, perché è il simbolo del carro di Ezechiele. A Igreja Católica não permitia empréstimo, penhor, então eles faziam esse serviço. È scritto Mons Pietatis. Il Monte Pietà è dove si andava con dei gioielli o di cose di valore. Una famiglia che si è trovata senza soldi, per dire, venivano qui con questi gioielli, l'ebreo calcolava il prezzo e gli davamo un prezzo a metà del valore, e gli dava i soldi. Se entro un mese la famiglia non riportava i soldi, l'ebreo si teneva i gioielli su tutto il valore. Questa è una città piena di segreti. Sì, ecco, brava. Quando vengono qui i pullman di turisti, la guida li prende, gli dice questo è il Ponte Vecchio, questo è Nardini e ci vediamo e tra ciao. un'ora. Ecco, bravo, hai già capito tutto. È un peccato perché ci sono tante cose belle, interessanti. E adesso, se volete sapere il resto, mi aspettate oggi pomeriggio. Sì, il mio gruppo Facebook si chiama Bassano Ieri e Oggi, ricordate, Bassano Ieri e Oggi. E c'è il frontespizio del castello in bianco e nero. Ieri e oggi domani, no? No, domani non si sa. Chi vuole essere lieto sia, del domani non v'è certezza. È stato un grande poeta fiorentino. Vi saluto, ragazzi. E depois de uma pausa para o almoço, nós reencontramos o Sr. Pierantônio, tomamos um belíssimo café, onde ele contou tantas histórias, inclusive de sua vida. Foi um momento muito legal para nós. E depois demos mais uma belíssima volta, dessa vez do outro lado do rio. Perguntamos ao Sr. Pierantônio qual é a comida predileta dele, ali de Bassano. E ele disse que gosta muito de uma receita que é muito típica local, mas da forma che a avó dele preparava. E ele contou aí pra gente. Nel frattempo prendi le sardine, poi le metti sulla farina e ci dai un piccolo bollo di frittura, ma poco, non tanto, un piccolo bollo di frittura così. Poi la prendi una teglia così, rettangolari, metti un letto di cipolla, sopra metti le sardine, metti un altro letto di cipolla e fai un bel pacco così di sardine e cipolle. Più che rimangono lì e più buone diventano. Perché sono così che bisogna aspettare 2 o 3 giorni, anche 4? Perché quelle lì erano il mangiare dei pescatori di Venezia, i quali andavano con la vela, non col motore, sì che stavano via anche giorni
e quelle sardine lì si mantenevano, capisci? E loro mangiavano quelle sardine lì perché le preparavano le donne prima che il pescatore uscisse con la barca. E allora ci sono le sardine invernali e le sardine estive. Grazie. A voi ragazzi buon proseguimento. Mille grazie. Un po' di pane. Soja preti com bacalhau. É uma massa bem diferente. Eu acostumei com ela, depois de muito tempo eu entendi a proposta, porque é uma massa que ela gruda mais, né? Hoje eu gosto bastante porque ela é harmônica. Então, qualquer proposta de molho ou de condimento cai muito bem. Vou provar agora com o bacalhau, exatamente. Excelente bacalhau. Parece suave, né? Suave. Realmente suave. E vem bastante Muito bem pedaço feito. de bacalhau. Super legal. É um prato elegante, pode definir assim. Sopa de bacalhau. É muito boa. É muito boa. É delicada. Deliciosa. Nossa. E pensar que aqui era o lado mais afastado do centro histórico de Bassano. Hoje, podemos dizer que é um dos locais mais animados da cidade, justamente do outro lado do rio Brenta, do outro lado da ponte. Aqui tem um movimento muito interessante porque nos últimos anos esses locais foram reestruturados, se tornaram restaurantes da moda, bares, inclusive já fomos em alguns aqui, ótimos. Então aqui tem um espírito muito vivo, muito legal. Também por aqui é um caminho muito interessante, porque simplesmente em poucos passos se inicia uma trilha, vamos dizer assim, até Trento. São 80 quilômetros margeando o maravilhoso rio Brenta. Mas o fato é que tem um parque aqui dentro da cidade, ao lado do rio. Então as pessoas vão até ali, curtem o final da tarde, o começo, enfim. É um local muito sugestivo, então tudo acontece nessa área aqui, bastante fervilhante. Então aqui o turismo se entrelaça também com o movimento dos próprios cidadãos aqui. Falo isso porque o senhor Pier Antônio passeou aqui com a gente, mostrando as histórias de vários desses edifícios, desses palácios, locais que ele continua frequentando. E ele, como cidadão, gosta que os locais sejam preservados. Então nós entramos em um café ali, que é totalmente reestruturado, moderno, e que inclusive é um ponto de apoio para os ciclistas. Local fantástico ali mesmo. Isso acaba preservando os edifícios históricos. Esse local aqui é um restaurante também, que é de propriedade daquela família ali, que ainda hoje vende grappa e outras bebidas ali o dia todo. Nós passamos todas as horas do dia, tem gente tomando grappa lá, nós também tomamos. Então aqui é um caminho muito interessante, justamente no saloto da cidade. Pensar que aqui era um local onde se cobrava uma tarifa para se adentrar na cidade, o famoso pedágio. Quem vinha ali da parte mais ao norte para entrar na cidade tinha que desembolsar alguma coisa. O movimento da cidade, o movimento do rio, a natureza, tudo é muito contemplativo, principalmente quando a Elisa virar ali para o lado esquerdo. Podemos ver aqui as montanhas, o curso aqui do filme Brenta, do rio Brenta. E como eu disse, seguindo aqui as margens do rio, podemos ir passando por várias cidadezinhas até chegar a Trento, lá no Trentino. Isso são 80 quilômetros, como eu disse. E ali do lado direito temos um local que nós mostramos para vocês, a parte do castelo, onde também se avvista a ponte. Guarda lo scalino, cioè per consumare il marmo, così vuol dire che É tanta gente, né? tanta gente. Aqui onde vocês podem provar a famosa grappa. São outros locais também, como eu disse, mas aqui é o mais famoso.
você pode pedir uma dose de grappa a 3 euros, ou então pedir uma outra bebida que eles tomam aqui, chamada de Medi Medi. É um drink, né? Muita gente pede isso, mas o forte aqui, vamos dizer assim, o mais tradicional é pedir a grappa. Vocês podem também provar um pouquinho para comprar também a garrafa, são vários tipos, tem um salão ali para você beber, tem um cheiro de grappa imenso e com uma vista sensacional, como vocês estão vendo nessas imagens. Então, aqui é um ponto mais do que sugestivo, a Elisa vai virar aqui, para você degustar a grappa mais famosa do mundo das galáxias aqui em Bassano del Grappa. Então ali atrás temos a Ditta Nardini, que é famosíssima desde muito tempo. Então ali vocês podem degustar a legítima grappa. E por que eles fizeram ali, exatamente ao lado do rio? Então aqui, como tinha um comércio muito grande com Venezia, era o ponto ideal para se fazer essa destilaria. Os barcos já chegavam aqui, já se abasteciam, colocavam ali litros e litros de grappa. Aqui eles consomem com qualquer coisa, até com café. La prugna, che è un distillato di prugne. Perché? Perché nel caffè, invece di mettere lo zucchero, mettono 2 gocce di prugna che ammorbidisce il tutto e lo bevi con un po' di alcol dentro e lo bevi non proprio amaro a massa caprioli. É um café ubriaco, È praticamente. ubriaco, si mettono la prugna. Allora, un caffè corretto prugna. Mas é uma bebida também considerada um digestivo para ser tomada após as refeições. É forte, hein? Nós provamos ali e eu saí nadando pelo Rio Brento. Praticamente isso. Eles fizeram desse ponto a destilaria, mas eles acabaram mudando depois com o tempo. Então a passagem para ir para Roma, a passagem para ir para Venezia, tinha que passar por aqui. Então eles tiveram muito contato com a cultura germânica, sejam com os alemães, com os austríacos, que passavam aqui, inclusive tinham durante uma grande época a dominação ali do Trentino Alto Adige, né, do que hoje é essa região, tudo fazia parte do Tirol austríaco, ou então do Império Austro-Húngaro mais recentemente. Essas influências foram tantas que algumas sabedorias se cruzaram, entre elas a arte da cerâmica. Ainda hoje nós podemos encontrar várias lojas aqui que vendem as cerâmicas artísticas aqui da região, uma identidade muito forte também da cultura timbra. Esse povo que vivia ali no sul da Alemanha, ali na Bavária, eles tinham uma tradição muito forte com essa arte. Eles permaneceram aqui durante um tempo fazendo negócios, houve essa troca de culturas, essa troca de experiências. Ali havia uma fábrica de cerâmica das mais tradicionais. Essas fábricas não estão mais no centro da cidade, mas elas ainda existem. E aí é só você andar pela cidade que com certeza vocês encontrarão a sua cerâmica predileta. Vamos ver aqui ao lado da ponte. A relação da cidade, de seus habitantes com a natureza é latente. Vocês podem já ver aqui pelo cenário que é mágico e as pessoas vão e vêm e aproveitam tudo isso. As margens do rio, a gente pode chegar bem perto dele, tem vários pontos interessantes, inclusive uma bela caminhada que você pode chegar, se quiser, até Trento, são 80 quilômetros. Mas o fato, pessoal, é que em 2018 a cidade de Bassano del Grappa foi reconhecida como a cidade europeia do esporte. Vejam quantas bicicletas e quantas possibilidades eles têm aqui para o esporte e para a contemplação também. Aqui também há a pesca esportiva, nós vemos alguns pescadores ali do outro lado do rio. Esse rio é transparente e a gente sente um ar muito gostoso aqui. O clima é bem ameno, bem agradável. Então é bem legal você dar tempo para explorar tudo isso. Nós nos hospedamos desse lado e foi uma ótima, porque a gente pôde caminhar bastante
por esse lado, né, sentir um pouco desse clima de bairro, do dia a dia. Tivemos também alguns momentos durante a semana onde o turismo não é tão alto, então a gente sentiu realmente o ritmo da cidade, porque vejam só, muitos turistas chegam aqui com o intuito de visitar a Ponte Vecchio e dali eles tomam uma grappa e vão embora, fazem aquele tradicional bate-volta. Mas a gente acha que a cidade oferece muito, então por que não explorá-la com calma, já que o turismo lento dá o tom aqui para essa parte da Itália. A dominação da Sereníssima República de Venezia imprimiu na cidade algumas características que nós podemos encontrar, logicamente, lá em Venezia. Eles mandavam também os seus arquitetos, seus especialistas, para transformar a cidade em algo que remetesse sempre a Venezia. Aqui nós estamos nessa linha porticada, belíssima, onde vocês podem ver algumas características que podemos encontrar também em Venezia, inclusive com afrescos, com detalhes, mas tem uma antessala, podemos dizer assim, que é muito diferente, muito particular, porque faz o papel de pré-prefeitura, de pré-comune. Quando ainda não havia esse palácio, havia ali a loggia, e ela tinha uma função bem especial. Bom, pessoal, quem aí participa de algum grupo de WhatsApp? Isso é uma coisa muito recente na história. Tem gente que acabou de nascer e acha tudo isso normal, mas se nós retrocedermos a história, a coisa não era bem assim. E para você dar os avisos para toda a população sobre o que acontecia aqui e acolá, e também talvez algumas fofocas, né, como é de praxe nesses grupos. Aqui era o local. Então, onde hoje nós contemplamos aqui essa praça, a Piazza Libertà, ocorre inclusive uma feira bastante tradicional aqui, às quintas e também aos sábados, é possível encontrar essa manifestação. Em tempos remotos, isso pelo final dos anos 1300, esse espaço foi construído pela família Carrarese, que era uma família de Pádua, que então dominava a cidade antes da chegada da Sereníssima República de Venezia. Eles fizeram aqui esse local exatamente como controle também da cidade, para ver quem passava, se tinha também algum devedor ali. Olha, vem cá, fulano, você está devendo aqui as taxas. La loggia del comune, dove c'era il Sigaion. Chi era il Sigaion? Ha detto al comune che aveva la voce grossa, che si metteva lì a dire al popolo le leggi. Legge numero 2, vietato, così. Non c'era bisogno di microfono, perché lì viene da gridare, perché i veneziani dicono sigare, la parola gridare. Sigaion vuol dire gridare forte. O então prefeito, né, não tinha esse cargo exatamente, não ficava aqui, ele ficava dentro de uma sala, mas ele mandava aqui os outros controlarem tudo o que acontecia. Estou contando, lógico, essa história de uma maneira muito simplificada, mas é mais ou menos por aí. Depois, com a dominação da Sereníssima, aqui continuou sendo usado para esse fim. E aí, depois, nos anos 1700, isso foi ampliado para se tornar o comune, a prefeitura da cidade. Então eles fizeram desse mesmo ponto, onde eles já controlavam todo mundo, brasões esses de famílias poderosas que sempre tiveram um papel importante aqui na cidade. Esses são os brasões de vários podestá, ou seja, dessa figura administrativa, política de maior importância aqui para a cidade. Seria uma espécie de prefeito aqui da cidade. Então são representados aqui vários brasões dessas famílias que governaram aqui por aproximadamente 50 anos, entre os anos 1400. Eles são lindíssimos e lá de baixo a gente tem uma visão interessante. Gostei muito que a prefeitura deixa esse espaço aberto para visitação. Tem uma capacidade máxima para 50 pessoas aqui por questões de segurança, já que é um local bem antigo. E o teto, pessoal, ele é todo em madeira e pintado também. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro giro aqui em Bassano del Grappa. Não será o único, porque a gente adorou essa cidade, ainda mais com a companhia do Sr. Pier Antônio, que foi muito especial. Por favor, deixem seus comentários, não esqueçam também do like e compartilhem esse vídeo. Muito obrigada a todos e grazie mille!